Você sabia que existe um tipo de artesanato simples que muitas noivas pagam de R$ 300 a R$ 700 sem reclamar do preço? E é com esse tipo de artesanato que eu trabalho. São as grinaldas para noivas. Eu quero te contar como que eu trabalho vendendo e alugando grinaldas para noivas, fazendo os meus horários e tendo mais tempo com os meus 2 filhos que ainda são pequenos. E o mais curioso disso tudo é que quando eu comecei, eu não sabia absolutamente nada desse tipo de artesanato. Mas, ao entender um detalhe que quase ninguém percebe, eu decidi focar nisso e, a partir daí, as coisas começaram a mudar para mim. Não foi só aprender a fazer um artesanato bonito, mas foi entender o tipo de produto e o tipo de mercado. Porque muitas pessoas que tentam viver de artesanato acabam começando sem entender ao certo o produto e o mercado que realmente valoriza esse tipo de trabalho feito à mão. E foi aí, exatamente, que eu fiz diferente. E que eu quero te contar no decorrer desse vídeo. Eu não sei exatamente o que te trouxe até aqui, mas eu posso imaginar. E eu imagino que seja algo assim, ó. Talvez você já faz outro tipo de artesanato, mas precisa vender barato, porque sente que o seu público não valoriza como deveria. Talvez você trabalhe fora de casa e sinta como muitas outras mulheres se sentem, cansadas e sobrecarregadas com a rotina. Outra possibilidade é, como muitas mulheres, você se afastou do mercado de trabalho, ou por conta da maternidade, ou por qualquer outra circunstância. E agora você sente o desejo de voltar a trabalhar, porém, com algo mais leve, com algo que te dê mais possibilidade de trabalhar de casa, de fazer seus próprios horários. Mas talvez você também pode estar aqui porque quer aprender algo novo, ocupar a sua mente, isso é muito legal. Ou ainda, como muitas outras mulheres me relatam, você deseja trabalhar de casa, fazer seus próprios horários e ficar mais perto dos seus filhos. Então, se você se identificou com alguma dessas situações, continua no vídeo. O que eu vou te mostrar pode te ajudar a enxergar uma nova possibilidade. Então agora deixa eu me apresentar para você entender um pouco a minha história. Prazer, meu nome é Michele Brunelli, eu sou mãe solo de 2 meninos ainda pequenos, um de 4 anos e um de 6 anos. Eu trabalho com venda e locação de grinaldas para noivas. E esse trabalho que me possibilita passar mais tempo com os meus filhos, porque eu trabalho de casa, além dele ser a minha principal fonte de renda. Mas eu quero contar para vocês que nem sempre foi assim na minha vida. Por muitos e muitos anos, eu trabalhei no mundo corporativo. Mas tudo começou a mudar o cenário em 2013, quando eu fiquei noiva. Aí eu comecei a procurar uma grinalda para o meu casamento, mas eu não estava encontrando nada que eu realmente gostasse. E também, para falar a verdade, eu estava achando tudo muito caro. E aí eu percebi o potencial desse mercado, a valorização desse mercado. E ao mesmo tempo eu pensei, e se eu fizer a minha grinalda? Mesmo sem saber absolutamente nada, eu fui atrás. Pesquisei, assisti vídeos, errei, consertei. Então eu fiz a minha primeira grinalda, que foi a grinalda do meu casamento. E ali, sem perceber, nascia algo que mudaria totalmente minha vida profissional. Aí, gente, com o tempo, aquilo deixou de ser um hobby para mim e passou a gerar resultados. No início eu conciliei meu trabalho formal, fazendo grinaldas, até que em 2019, quando eu me tornei mãe, algo mudou aqui dentro. Eu queria estar presente na vida do meu filho. Então eu decidi deixar o mundo corporativo e me dedicar à maternidade e às grinaldas no tempo vago. Até ali era no tempo vago. Mas a vida me reservava um grande desafio. Em 2021 nasceu meu segundo filho. E no mesmo ano eu passei por um divórcio. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Na verdade foi o mais difícil. De repente eu me vi sozinha com 2 crianças pequenas, um de 2 anos e o outro apenas com 4 meses. Naquele momento eu tive muito medo de não dar conta. Eu lembro de olhar para os meus filhos tão pequenos e pensar, e agora? Como que eu vou dar conta sozinha? E ao mesmo tempo eu pensava, eu preciso fazer isso dar certo, não tinha opção. Então eu comecei a dedicar mais tempo às grinaldas para noivas, porque eu conseguia trabalhar de casa, fazer os meus horários e estar presente na vida dos meus filhos. E aí com o tempo, o trabalho foi crescendo, e hoje eu já atendi mais de 2.000 noivas que confiaram no meu trabalho e cruzaram as minhas grinaldas no casamento. E depois de viver tudo isso, eu comecei a receber mensagens de outras mulheres perguntando, Michele, você ensina o que você faz? E aí eu relutei por um tempo e continuei recebendo essas mensagens. E foi aí que eu decidi criar o que eu vou apresentar aqui para vocês, o curso Viver de Grinaldas, que é um método completo, do zero ao profissional. Um passo a passo simples, sem complicação, um direcionamento e focado no que realmente faz a diferença. Entender como criar algo que seja valorizado e também aprender a vender. O que faz esse mercado ser tão diferente da maioria. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe um detalhe no mercado de noivas que quase ninguém percebe.
As noivas não estão procurando por algo barato. Elas não estão preocupadas com preço. Elas estão procurando algo que tenha significado, algo que represente essa memória desse dia do casamento. E é por isso que as grinaldas têm tanto valor, por isso que elas são valorizadas. E não é sobre um produto, é sobre o significado por trás do produto. E agora eu quero te apresentar o que o curso oferece, o que tem lá dentro. São mais de 35 aulas, passo a passo. Dentro do curso, você vai aprender peças que já foram validadas, peças que são validadas, que têm procura e que têm saída, principalmente. Você vai aprender técnicas em aramado, técnicas em porcelana fria. Inclusive, essa tiara aqui é uma das peças que eu ensino lá no curso. Você vai aprender técnicas de cores de tecido e técnicas também com boiletes, tá? Técnicas de boiletes. Além das outras peças, não tem. Além de aprender as técnicas, vocês também vão aprender como ter fotos profissionais nas redes sociais dos produtos, como precificar, como vender pela internet, como fazer parceria e aumentar o seu reconhecimento e também melhorar suas vendas. E até como alugar as peças. Isso é muito vantajoso. Mas, além disso, eu vou disponibilizar a minha lista exclusiva de fornecedores, lista essa que eu levei anos para descobrir. Tá? Tem outros materiais de apoio em PDF, planilha de precificação, certificado de conclusão do curso, literalmente tudo que eu levei anos para aprender, organizado para você começar mais rápido. E ainda tem um bônus super especial, um bônus que eu chamo a cereja do bolo. Fica comigo até o final do vídeo para descobrir. Nesse momento, talvez você esteja pensando: ah, Michele, mas eu já tentei fazer artesanato e eu não tive resultado. Tá. Provavelmente não foi por falta de capacidade que você não conseguiu, e sim por falta de um direcionamento, de um acompanhamento. Porque sem entender o mercado, a pessoa acaba fazendo peças que não tem tanta procura, que não tem tanto valor. E isso desanima mesmo. E aí talvez você pode pensar: eu não levo jeito. Mas eu quero te dizer que muita gente acredita que precisa nascer com esse dom. Mas os estudos na psicologia mostram o contrário. A habilidade não é algo que nasce com a gente, é algo que a gente aprende, que a gente desenvolve. Ou talvez você pense: e eu não tenho muito dinheiro para investir. E eu te digo por experiência, não precisa muito. As grinaldas são feitas com materiais super simples e acessíveis. E talvez ainda você possa pensar: mas eu não sei vender. Isso também não é problema. Eu vou te dar o meu passo a passo que eu utilizo aqui no ateliê. E por fim, você pode estar se perguntando: mas será que esse curso é confiável? E aí eu quero te falar que eu tenho 12 anos de experiência nesse mercado. Eu já atendi, já vendi para mais de 2.000 noivas que confiaram no meu trabalho, usaram as minhas grinaldas no seu casamento. Eu tenho uma rede social sólida com mais de 20.000 seguidoras no meu perfil do Instagram, que é o @grinaldasaflorar. E agora eu quero te mostrar algo muito importante, que não é só sobre o que eu fiz, não é sobre mim, é sobre o que outras mulheres também estão construindo ao longo desse processo. Eu quero apresentar para vocês a Emily, que foi a minha primeira aluna. E ela começou exatamente como muitas pessoas começam, sem experiência nenhuma no artesanato. Depois de aprender o método, ela começou a criar suas peças e no tempo dela, do jeito dela, ela decidiu dar o próximo passo. Ela criou a sua própria marca de grinaldas feitas à mão e hoje ela trabalha com vendas e locação. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, esse é o perfil dela no Instagram, Boilamor. Agora, eu quero te mostrar um pouco da minha realidade dentro desse trabalho hoje, tá? E eu quero te explicar que não aconteceu da noite pro dia, mas que foi construído com o tempo, com a prática, com o entendimento do mercado certo. E isso é o que eu vou explicar para vocês no curso. Esses são alguns registros do meu trabalho como artesã ao longo do tempo. Não são ganhos imediatos, não representam uma promessa para vocês, mas sim, é possível ter resultados que dependem de pessoa para pessoa, da dedicação, da consistência e da aplicação do que é ensinado. Aqui não é sobre dinheiro fácil, é sobre um trabalho que foi construído com o tempo e um caminho que pode ser aprendido e desenvolvido com a prática e com a consistência. Eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando quanto custa tudo isso. E antes de eu te contar o investimento, eu preciso te contar o que eu considero a cereja do bolo desse curso. Um bônus super especial para as primeiras alunas dessa turma. Você terá acesso a 6 meses de suporte direto comigo no WhatsApp. Isso mesmo. Durante esse período, eu vou te acompanhar via WhatsApp, tirando todas as dúvidas e te ajudando a evoluir em cada etapa. É quase uma mentoria. Por isso, as vagas para essa turma são limitadas, porque eu quero garantir que eu consigo dar atenção para todas as minhas alunas. Um curso tão completo como esse poderia facilmente valer mais de R$1.000. Mas hoje você não pagará tudo isso. Na verdade, nem metade disso, e eu vou te explicar o motivo. É porque essa é a turma fundadora.
E por isso, eu resolvi dar um desconto super especial para quem entrar. Você pode adquirir o curso hoje por apenas 12 vezes de R$ 30,72, que é menos de uma pizza por mês. Ou, se preferir, pagar à vista também no valor de R$ 297. Sinceramente, hoje você dificilmente encontra esse nível de entrega e de suporte por um preço tão acessível. E eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse valor, porque assim que essa turma fechar, o bônus de suporte direto comigo vai ser encerrado e o valor do custo também vai ser reajustado. Além de todos os benefícios que eu já expliquei para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma garantia de 7 dias. A partir do dia que você adquirir o curso, você tem 7 dias para assistir às aulas e ver se o curso é para você. E se por qualquer motivo você achar que não é para você, é só me enviar um e-mail e solicitar um reembolso. Simples assim, você vai ser reembolsada 100% do valor do seu investimento. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar tentando descobrir tudo sozinha ou seguir um caminho com direção e acompanhamento comigo. Se você quiser conhecer todos os detalhes, é só clicar aqui no botão abaixo, dar o primeiro passo para transformar essa habilidade numa nova possibilidade de trabalho, assim como eu fiz com a minha primeira grinalda. Te vejo no curso.